Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão e irmã, alegria de podermos estar juntos neste domingo, dia do Senhor, 13º domingo do tempo comum. E nesse domingo a igreja celebra a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, as duas grandes colunas da igreja do Senhor. Também comemoramos hoje o dia do Papa, o sucessor de São Pedro. E nós queremos trazer para você esta palavra, este evangelho muito lindo que está em Mateus 16, de 13 a 19. Mateus 16, de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Naquele tempo, chegando ao território de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus então lhe disse: feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados e nos guarde para a vida eterna. Amém. Amado irmão, amada irmã, esta palavra muito boa, né, para nós refletirmos, também muito profunda no que diz respeito a esta solenidade, a esta entrega que Jesus faz da sua igreja aos apóstolos, que são os continuadores da sua missão, não é? Então, nós vamos ver de uma maneira muito especial o que o Senhor, Ele espera de Pedro, especialmente de Pedro, não é? Veja que a palavra diz que chegaram ao território de Cesareia. E ali, então, ele perguntou aos seus discípulos, procurando saber qual a percepção dos seus apóstolos, dos seus seguidores diretos, qual a percepção que eles tinham da receptividade do povo com relação à pessoa de Jesus. Então Jesus diz para eles, né? No dizer do povo, quem eu sou? Quem é o Filho do Homem? Quem é o Filho de Deus? Aí eles começaram a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros dizem que é Jeremias, Isaías, ou um dos profetas. E então Jesus acolheu aquilo e ele disse, certamente olhando para eles, né, no olho deles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro toma a frente e responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Esta foi a chave que abriu, né, para que Jesus entregasse a ele. Ele tomou a liderança naquela hora, respondeu em nome dos demais. Então Jesus disse para ele o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Então veja, Jesus escolheu a ele e disse, né? E por aqui nós vemos que a igreja é de Jesus Cristo e que ele escolheu alguém para guardá-la. Jesus escolheu alguém para guardar a sua igreja, para animá-la, para dinamizá-la, né? Mantendo-a em direção voltada para o céu. Então Jesus escolheu Pedro, Cefas, Quefas, né? A pedra, para ser edificada sobre esta pedra a minha igreja. Veja que está no singular. A minha igreja. Não é as minhas igrejas. Então muitos dizem, tendo muitas vezes perturbar a situação, florear, para dizer que todo mundo é a igreja do Senhor. Muitos dizem que são a igreja de Jesus. Jesus ele disse que a minha igreja. E o mais interessante disso, por que a gente fala que não são igrejas, mas é igreja? Porque mesmo havendo denominações diferentes, elas não trazem em si aquilo que é a essência da igreja fundada por Jesus Cristo. Não basta ter o documento, né? A legalização, não basta ter ali a licença, não basta ter ali o seu CNPJ, seu estatuto e tal, isso, tal, aquilo. É preciso uma coisa que nenhuma das outras denominações tem, é a obediência àquele que Jesus colocou como sucessor dos apóstolos. Aquele, né, Pedro, que hoje 262 papas já vieram, 262 sucessores, né? Acho que é esse o número. E nós chegamos hoje no Leão XIV. Hoje o Pedro é o Leão XIV. Então aqueles que não se submetem ao Pedro dos nossos dias, também a gente pode dizer que não é a igreja que Jesus fundou, não é? Podem professar, podem cultuar a Deus, mas não trazem em si aquilo que é a essência principal da nossa igreja, que é a sucessão apostólica. Traz desde lá do princípio a sucessão, um após o outro, a continuidade até chegar nos nossos dias. Então Jesus escolheu Pedro para ser este fundamento. E depois Paulo, que não era dos 12, que era um perseguidor da igreja do Senhor, ele foi como cativado, como diz a palavra, né? Ele caiu do cavalo, né? Ele caiu por terra. Jesus perguntou a ele: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E Paulo ficou cego e depois recobrou a sua visão após a imposição das mãos que Ananias fizera nele. E daquele instante em diante, ele passou então a ser um anunciador da palavra de Deus. Mesmo com toda a desconfiança, que as pessoas tinham medo de Paulo, porque Paulo, ele matava, mandava matar os cristãos, prendia, dava surra, não é? Então as pessoas tinham medo dele, mas ele foi, com a sua vivência, ele foi então adquirindo a confiança e passou a ser este grande arauto da nossa igreja, da igreja do Senhor Jesus Cristo.
não é? Ele que foi o apóstolo escolhido por Deus como um instrumento para proclamar o evangelho aos gentios, aos pagãos, aqueles que não eram judeus. Ele foi escolhido para isso. Passou então de perseguidor a um dos maiores propagadores da palavra de nosso Senhor, da mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro ficou então com o anúncio primeiramente aos judeus. Depois, posteriormente, também passou a anunciar aos povos pagãos, né? Então, meu irmão, minha irmã, nesse dia que nós celebramos Pedro e Paulo, nós vemos aqui a necessidade de nós termos esta unidade com a liderança da nossa igreja, que traz em si esse mandato de que, como Jesus disse, tudo que você, Pedro, você, igreja minha, você, tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Então, veja aqui o poder dado aos apóstolos, dado aos seguidores, aos servos, aos representantes, aos enviados do Senhor para todos nós. E graças a Deus, graças ao Senhor Jesus, graças aos apóstolos, esta palavra chegou a nós. E através da palavra, através deste mandado de Jesus, nós temos assim a possibilidade de sermos ligados no céu. Por isso, são homens, sim, são homens ordenados por Deus para fazerem a ligação, especialmente através do sacramento da reconciliação. O sacramento da reconciliação, o sacramento da Eucaristia, não é? Então, que nós possamos acolher em nossas vidas os nossos pastores, acolher o nosso Papa, né, que traz em si a grande responsabilidade. Muitas pessoas falam, né, que fulano de tal é a maior autoridade mundial, não é? Nós sabemos e podemos dizer que a maior autoridade mundial é o Santo Padre, é o nosso Papa, né? Ele que é a maior autoridade porque foi escolhido pelo Senhor para poder nos conduzir esse imenso número de pessoas que existe no mundo inteiro, que vieram e que virão. Que o Senhor Deus nos abençoe, que nos dê paz e alegria e que nos dê obediência, desejo de santidade para entrarmos no céu, aonde o Senhor preparou lugar para todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria e viva Cristo Rei.